Muito obrigado, senador Aloísio. Muito prazer estar aqui ouvindo o doutor Bonini e o embaixador Rubens Barbosa, que, como bem disse o senador Ferraço, se constituiu num dos orgulhos do Brasil na diplomacia. Tive a oportunidade de participar de uma recepção na Embaixada do Brasil em Londres, à época em que lá estava o embaixador Rubens Barbosa, e eu estava acompanhando o então governador Brito, que buscava experiência nas agências reguladoras de serviços concedidos. E me lembro da cordialidade com que convivemos durante algumas horas na embaixada com o embaixador Rubens Barbosa, a quem também acompanho quando ele escreve na Folha de São Paulo. Mas, depois de ter falado do doutor Bonini, o senador Aloísio disse que esperava uma explanação mais animadora do embaixador Rubens Barbosa, mas não foi o que aconteceu. Porque, de fato, essa crise que o Brasil vive há vários anos se estende a todos os ramos. E estiveram aqui, embaixador Rubens Barbosa, sucessivamente comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e ouvimos de todos aí, embora de uma maneira ponderada, como lhes convinha, as queixas das faltas de recursos, da falta de recursos que nós estamos vivendo. E quando se sabe que o Brasil tem um orçamento insignificante em termos de defesa, que não passa de 1,3%, então fica difícil a gente especular aqui em torno da relação do setor espacial com a área da defesa. E foi o que nós ouvimos. E nem se fale, não se fale, embaixador, sobre a questão do Itamaraty, onde o orçamento é pífio. E não é por outra razão que o Brasil vive hoje situações constrangedoras quando toma conhecimento que embaixadas, consulados brasileiros em vários países não conseguem pagar sequer o aluguel de suas instalações. Então, diante disso, fica até difícil perguntar qual é o nosso rumo, qual é o nosso futuro. E eu pretendia perguntar aqui quais são os gargalos que nos dificultam, mas eles já foram aqui expostos. Embora de uma maneira um pouco mais otimista pelo doutor Bonini, mas já menos otimista pelo embaixador, porque nós não temos recursos, não temos uma política de defesa, acho eu que não temos logística, nem mesmo para lançamentos, onde disse bem aqui o embaixador, nós não temos acordo de salvaguarda tecnológica, e isso é um fato que a gente acompanha. Então, é embaraçoso perguntar, para onde é que nós vamos? O embaixador Rubens Barbosa escreve e disse aqui, atribuindo muito ao ranço ideológico que tem pautado o governo brasileiro nos últimos anos. Ora, e aí, onde é que nós vamos? Qual é a nossa saída? Se não temos recursos, não temos política, não temos logística. Nós somos, segundo uma pesquisa que eu estava fazendo, de uma agência americana, a Global Firepower, com dados da CIA, o Brasil está em 10º lugar em termos de investimentos na defesa, muito distante de Estados Unidos, Rússia, Índia, França. Então, será que nós não precisamos de defesa? Será que nós não precisamos avançar nas áreas tecnológicas e o governo não está vendo isso? Então, a rigor, não é uma pergunta, vamos dizer assim, é um lamento que a gente hoje está fazendo. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais nesse terreno, principalmente do Dr. Bonini, sobre logística. Nós não temos ferrovia, né?
nós temos tantas deficiências nesse setor e, com isso, não temos perspectiva de comercialização. Quando a comercialização da defesa é um dos pontos fundamentais da política americana, por exemplo, que inclusive, a área de defesa financia as campanhas eleitorais dos Estados Unidos. Aqui nem de longe tem conhecimento desta possibilidade. Então, doutor Bonini, o que é que nós vamos fazer? E o embaixador, a minha pergunta é aquilo que ele tem escrito e tem dito. Enquanto nós tivermos com esta política limitada, que não dá conta em setor nenhum, né? E onde, a rigor, nós vivemos sem governo no Brasil, o governo perdido, e as crises políticas, onde nós temos hoje o constrangimento de ver um presidente da Câmara dos Deputados crivado de acusações, de denúncias, e ele não se flagra que tem que se retirar para permitir a limpeza no setor, e constrangimentos dentro do Senado Federal, onde disse bem, numa reunião que tivemos anteontem à noite, e uma corajosa colocação do senador Jorge Viana, nós temos, lamentavelmente, inúmeros senadores respondendo ou acusados de processos dentro do Lava Jato, propinas da Petrobras. Então, esse conjunto de situação, embaixador, não nos conduzem a nada de animador, como temia na sua pergunta o senador Aloysio. Como os senhores são inteligências privilegiadas, o que nos indicam? Qual é a saída para isso? É a perguntinha bem simples, doutor. Perguntinha, aliás, que